basicamente aqui, porque os slides não estavam aparecendo, fiz o meu primeiro PIBIC na UFPA, em zoologia. Posteriormente, eu fui para o laboratório de farmacologia, foi onde eu me apaixonei pela área. A gente conseguiu publicar esse trabalho aqui, que fala sobre o açaí, intoxicação com metilmercúrio. Quem quiser depois pode dar uma checada. E em 2017, eu vim para cá, para a UFSC, consegui terminar o meu mestrado, onde eu trabalhei com memória, fiz essa cirurgia estereotáxica, e o teste que eu falei, acredito que não deu para ver o vídeo antes, foi esse teste, onde a gente colocava os animais para nadar nesse tanque, que a gente chama de labirinto aquático, e a gente consegue ver o efeito de vários fármacos no cérebro desses animais. Alguns fármacos melhoram, outros fármacos causam prejuízo na memória. Então, em 2019, eu iniciei meu mestrado, junto com a professora Helena, no Laboratório de Investigação Neuroquímica, e eu sou orientado pelo professor Rui. Então, aqui a gente tem uma foto das minhas células, foto de autoria própria, onde, basicamente, se o meu tratamento, se os meus experimentos com as células dão certo, elas expressam essa cor verde, que é chamada a gente chama de GFP, proteína verde fluorescente, que eu vou explicar um pouco mais posteriormente. Então, desde o meu PIBIC, foi bem diferente, alguém da biologia e mais para essa parte da farmacologia. Muita gente acreditava até que farmacologia era coisa de farmácia, um nome parecido. Só que, na real, não. O próprio conselho diz que farmacologia não é coisa de farmacêutica. Vários cursos da área da saúde, da área das biológicas, possuem farmacologia na sua grade de disciplinas. Inclusive, eu trouxe aqui o decreto do Conselho Federal de Biologia que fala que, dentre as áreas da biologia que a gente estuda, estão incluídas a farmacologia. Então, não, a farmacologia não é só coisa de farmacêutica. E, inclusive, a CAPES, que ela divide todas as áreas do conhecimento. Então, na grande área de ciências biológicas, a gente tem, novamente, farmacologia. Então, se você é um biólogo que quer se aventurar nessa área, é uma área muito promissora e a gente tem embasamento do conselho para atuar nessa área também. Então, eu vou explicar, ok, a gente pode estudar farmacologia, mas o que é exatamente a farmacologia? Basicamente, a farmacologia, ela estuda os efeitos dos fármacos no funcionamento dos organismos vivos. Então, para contextualizar um pouco, eu trouxe aqui o histórico da farmacologia. Os primeiros indícios dessa área de experimentação, dessa área do conhecimento, datam do ano de 1700 a.C., com esse papiro de Smith, onde ele fez um tratado de medicina, algo muito avançado para a época, que já dava indícios do uso de ferramentas terapêuticas para tratar as pessoas. E depois disso, por muito tempo, houve aquela explosão nos remédios à base de ervas, nas farmacopeias, mercado de boticário, de perfumes, de tintas. Tudo isso foi contribuindo até que a gente chegou no século XVII. Então, aqui, algo fundamental foi a publicação de Robert Boyle, que falava dos fundamentos científicos da química, que isso já serviria nos anos seguintes, como, por exemplo, em 1805, que tendo como base tudo isso que já tinha sido descoberto, esse Frederick Sertona conseguiu purificar a morfina, e a gente sabe que a morfina foi utilizada por muito tempo nos hospitais como um anestésico. Então, posteriormente, a gente pode citar também a criação do primeiro Instituto de Farmacologia pelo Rudolf Burkheim, em 1847, e, claro, não podemos esquecer do Louis Pasteur, em 1878, que teve tantas e tantas descobertas, mas a gente pode citar, por exemplo, o caso das bactérias que estariam envolvidas no surgimento, na patogênese de algumas doenças. Então, eu mostrei tudo isso para contextualizar e mostrar que foi aqui, né, no século XIX, meados do século XIX, que houve esse boom das ciências biomédicas que eram baseadas nos princípios da experimentação.
e não mais nos princípios religiosos da igreja. E dentre todas essas ciências biomédicas experimentativas, digamos assim, surgiu a farmacologia. Então não é uma ciência oficialmente tão antiga, mas se a gente for parar para pensar, ela data lá de muito tempo antes de Cristo. Então, uma vez sabendo que como que a farmacologia surgiu, a gente pode se perguntar como é que a gente estuda a farmacologia, ou o que é que a farmacologia estuda. Eu trouxe aqui para exemplificar um ser humano, mas a gente estuda os mais variados tipos de organismos, de leveduras a seres humanos, a cachorros, a macacos, acredito, todos os organismos. E a farmacologia ela se divide basicamente em dois principais blocos. O bloco do movimento dos fármacos no corpo, ou seja, o que é que o corpo vai fazer com o fármaco. É a chamada farmacocinética, a cinética dos fármacos. Então é nesse bloco aqui da farmacologia, nessa parte, que nós estudamos a administração de drogas, a distribuição dessas drogas no organismo, o metabolismo dessas drogas nos tecidos e a excreção desses mesmos fármacos. Então a gente vê desde o começo, quando é feita a administração via oral, via lingual, etc., até como que esse medicamento ele vai ser distribuído pelo corpo, vai chegar no seu tecido-alvo e como que ele vai deixar o corpo. Então, basicamente, o que é que o corpo vai fazer com o fármaco. E a segunda parte da farmacologia, que é indispensável, seria estudar como que os fármacos agem, a ação dos fármacos no corpo. Aqui já seria o contrário, a gente estuda o que é que o fármaco faz no corpo. Então aqui que o pessoal até brinca, né? Como é que o remédio sabe onde está doendo? É exatamente o que explica a farmacodinâmica. Como que o fármaco vai agir para desencadear uma ação. Então, o que é que a gente vê na farmacodinâmica? A gente vê todo o resto que não seja ADME. Eu chamo de ADME, que são esses ADME, o que a gente vê na farmacocinética. Então, tudo que não é isso, a gente joga para a farmacodinâmica. Eu queria destacar aqui o papel dos receptores, que eu acredito que seja a principal classe estudada na farmacodinâmica, já que sem os receptores os fármacos muitas vezes, há exceções, não conseguem não conseguem desencadear a sua ação. Então eu trouxe aqui esse exemplo, claro, ninguém estudou isso tudo de uma vez, mas só para exemplificar o que a farmacodinâmica se propõe a explicar. Então, basicamente, aqui a gente tem a membrana celular e aqui os receptores acoplados à proteína G. Basicamente, por exemplo, uma droga, um fármaco, e vale lembrar também que não são só elementos exógenos. Vários elementos endógenos também fazem isso, como hormônios, etc. E até outras proteínas. Então, eles se ligam aqui no receptor. Essa ligação, no caso de receptores agonistas, vai ativar, e no caso de receptores antagonistas, vai bloquear. No caso de drogas, de fármacos antagonistas, vai bloquear aquele receptor. Vou dar o exemplo de uma droga que é agonista e ativou o receptor. Uma vez ativado, ele vai aumentar ou diminuir os níveis de AMP cíclico, que é indispensável para o funcionamento celular, e vai ativar ou não proteínas quinase, que são as proteínas intracelulares, que vão ser indispensáveis para o nosso último processo, que é o objetivo da farmacodinâmica, que é modular os fatores de transcrição. Então, basicamente, o que a gente vê na farmacodinâmica é isso: a ação de uma determinada substância no receptor e toda essa cascata de eventos até modular a expressão de genes através dos fatores de transcrição. Então, assim, acontece uma ação, que é o objetivo da farmacologia, a administração para ter uma ação. Às vezes é benéfica, às vezes não é, mas vai ter uma ação. Eu costumo falar não, né? Todo mundo fala
que a farmacologia ela tem dois grandes pilares. Sem esses dois pilares, a gente não consegue estudá-la. Seria a fisiologia e a bioquímica. Elas são indispensáveis para que a gente consiga compreender boa parte do que a farmacologia apresenta. E o que é que a gente estuda na farmacologia? Basicamente tudo, desde farmacologia do sistema nervoso central até farmacologia cardiovascular, fatores importantes para a dor e inflamação, farmacologia de produtos naturais, que era o que eu fiz, por exemplo, no meu TCC, peguei o açaí, fiz um modelo com ele utilizando metilmercúrio, se encaixaria aqui nos produtos naturais, e na farmacologia do sistema nervoso central ou neurofarmacologia. Também temos imunofarmacologia, que está muito em alta por causa da pandemia de coronavírus que nós vivemos atualmente. Farmacologia do sistema endócrino, que mexe bastante com hormônios, etc. E a farmacologia da toxicologia, que estuda os efeitos de tóxicos tanto no organismo quanto no meio ambiente. Então, basicamente, é isso que a farmacologia se propõe a estudar, fundamentada especialmente na fisiologia e na bioquímica. Então, agora eu gostaria de apresentar o meu laboratório atual, para que a gente consiga aprender um pouquinho das técnicas e aprender o que é que a gente vê no laboratório. Então, Laboratório de Investigação Neuroquímica, apelidado carinhosamente de LINC, e ele é um laboratório muito recente. Eu estava no meio da minha graduação quando ele foi fundado. Então, a professora Helena, ela é formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Pelotas, fez pós-graduação em bioquímica na Federal do Rio Grande do Sul, isso na década entre 2005 e 2010, e ela passou muito tempo fora. Depois eu vou explicar mais um pouco a situação dela. Em 2015, ela conseguiu se efetivar na UFSC e montou o Laboratório de Investigação Neuroquímica com o intuito de investigar algumas proteínas relacionadas à neurodegeneração. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre a linha de pesquisa do nosso laboratório e a sua importância. Bem, o dogma central da biologia é aquele que a gente vê no primeiro ano do curso de biologia, onde do DNA tem transcrição, daí vem o RNA, e esse RNA faz uma tradução e temos uma proteína. Isso daqui, no nosso laboratório, a gente, claro, é importante, mas no laboratório o nosso foco é aqui quando há a proteína, porque a gente analisa algumas modificações pós-traducionais que vão modificar drasticamente essa proteína que foi gerada. Dentre as modificações pós-traducionais, nós podemos citar aquelas por grupos químicos, onde aqui nós temos a famosíssima fosforilação, acredito que seja a modificação pós-traducional mais conhecida, mas além dela, desse tipo de grupos químicos, da adição de grupos químicos na proteína, nós temos as modificações de clivagem, que seria a proteólise, as modificações pela adição de moléculas complexas, que seria a glicosilação, isoprenilação, e o foco do nosso laboratório, que seriam modificações pós-traducionais baseadas em proteínas e em peptídeos, onde nós temos a ubiquitinação e a sumoilação. Então, antes de vir para a UFSC, eu não fazia ideia o que era sumoilação. Esse nome estranho lembra logo sumo, aquela luta lá da Ásia. Mas sumoilação vem de conjugação de proteínas sumo. Sumo nada mais é do que as iniciais do seu nome em inglês, Small Ubiquitin Like Modifier. Seria um pequeno modificador, uma pequena proteína semelhante à ubiquitina. O que é que a ubiquitina faz? A ubiquitina leva à degradação de proteínas pelo proteossoma. A sumo, ela é semelhante à ubiquitina na ação e na estrutura. Aqui, por exemplo, nós temos a estrutura de uma das isoformas, de um dos tipos de proteína sumo, que seria a sumo 2, e aqui nós temos a estrutura da poliubiquitina B. Então, a gente vê que, em comum, elas compartilham esse domínio central globular compacto. Aqui, no caso da poliubiquitina, tem 3, porque ela é poli,
mas a sumo aqui ela tem 1. Então é praticamente o mesmo domínio. O que vai diferenciar estruturalmente é que os terminais da sumo eles são mais alongados. E além da estrutura, perdão, ela tem várias outras ações que diferem da ubiquitina. Eu vou apresentar um pouco, antes de falar sobre as funções da sumo, eu gostaria de destacar que ela está presente tanto em organismos mais simples, como leveduras, drosófila, que expressam um gene para sumo, quanto também em organismos mais complexos, como plantas e humanos. Nós humanos, por exemplo, temos 4 isoformas bem descritas da sumo, sendo sumo 1, 2, 3 e 4. Essas 3 primeiras, elas são expressas em todos os tecidos, inclusive no cérebro. E a sumo 4, ela é mais expressa nos rins, linfonodos e baço. Então, por essas 3 serem mais expressas no cérebro, e o nosso laboratório ser um laboratório de neurofarmacologia, nós nos debruçamos em estudar mais as ações dessas 3 isoformas da sumo. Inclusive, é importante destacar que essa isoforma 2 e essa isoforma 3, elas são muito semelhantes, cerca de 95% iguais. Então, por causa disso, a gente chama elas de sumo 2,3. Então, como que acontece a sumoilação? Que seria a ligação de uma proteína sumo a uma outra proteína. Então, tudo começa com uma proteína sumo imatura e o seu terminal de glicina ainda não está exposto. Quem que faz essa maturação para que ela consiga ser ativada? Uma família de isopeptidases chamadas de SEMP. Então, a SEMP consegue fazer essa maturação e a gente vê aqui que a região de glicina da sumo agora está exposta, ou seja, agora ela pode se ligar a outros substratos. Só que antes disso acontecer, ela precisa primeiramente ser ativada por um complexo chamado SAE1, SAE2, que gasta ATP, gasta a energia da célula, e antes de se ligar, foi ativada, ela vai precisar ser conjugada. Aqui ela vai ser conjugada por uma única enzima, essa enzima, a única função dela é conjugar a sumo. A gente chama ela de UBC9. E aí ela vai se ligar a outras proteínas. Aqui o requisito é que os substratos proteicos possuam resíduos de lisina. Sem esse resíduo de lisina, a sumo não consegue se ligar. Então, eu estudo uma determinada proteína lá do citoplasma, uma proteína da membrana. Quero saber se a sumo consegue se ligar a essa minha proteína. Eu tenho que ver se essa minha proteína original ela possui resíduo de lisina, porque assim a sumo consegue se ligar. É importante que a sumoilação ela é uma conjugação reversível, ela é uma ligação reversível, ou seja, ela se ligou, beleza, modificou a ação daquela proteína, porém ela consegue ser retirada. E quem faz essa dessumoilação, essa desconjugação, que a gente chama de dessumoilação, é novamente as isopeptidases SEMPs. Então aqui ela consegue retirar aquela proteína, se tiver sido degradada, já era, mas se tiver tido a sua ação modificada pela sumo, quando a sumo é retirada dela, ela volta volta a ter a sua ação normal. Então, esse é o ciclo da sumoilação. É assim que a sumo consegue se ligar a diversos substratos. Mas o que é que a sumoilação faz exatamente? Como o próprio nome já diz, ela é semelhante à ubiquitina. Então, ela consegue levar outras proteínas para degradação. Só que, além disso, ela não tem essa única ação. Ela tem várias ações com relação à estabilidade proteica. Lá no núcleo, ela faz a regulação da transcrição, modifica diversos fatores, remodela a cromatina. E, além dessas funções nucleares, ela tem várias funções como processamento de RNA, transporte lá no citoplasma, etc. Núcleo citoplasmático, etc. E dentre as funções não nucleares estão a regulação de canais iônicos e de vias metabólicas, e ela é muito importante para processos regulatórios. Eu citei aqui, meu último exemplo é senescência, desenvolvimento de senescência. Eu vou citar o caso dos esquilos. A sumoilação ela ganhou grande destaque quando os cientistas descobriram que os esquilos, ao hibernar,
os níveis de suma-ilação aumentavam drasticamente, ou seja, a suma-ilação tinha uma ação neuroprotetora para que os esquilos durante o inverno eles não morressem. Então até nisso a sumo tá envolvida. Então o que é que a sumo faz? A sumo faz tudo praticamente dentro da célula. Por mais que seja uma modificação pós-traducional que foi descrita recentemente, tem 30 anos, 25, 30 anos, ela foi descrita em 95, 96, ela tem muitas ações e é indispensável para o funcionamento celular normal. Altos níveis de sumo geralmente são em resposta a algum tipo de estresse celular e também aos danos ao DNA. Então, quando tem estresse, quando tem dano, as células aumentam a expressão de sumo. E vários estudos mostram que um desbalanço nos níveis de sumo, uma desregulação, é característica de várias doenças, como doenças infecciosas, doenças vasculares, algumas desordens craniofaciais, diabetes, câncer e, aqui em primeiro que eu coloquei, a neurodegeneração. Várias doenças neurodegenerativas apresentam uma diminuição nos níveis das proteínas sumo. E o que são doenças neurodegenerativas? Esse é o link que a gente faz da modificação pós-traducional com as doenças. Essas doenças elas apresentam uma degeneração progressiva das células neuronais, morte dessas células, e dessa forma o paciente ou os animais, no caso dos modelos, apresentam várias desordens de movimentos, que a gente vai chamar de ataxias. E inicialmente eles apresentam essas ataxias e posteriormente, de acordo com o passar das doenças, eles vão apresentando um déficit no funcionamento mental, ou seja, a demência. Então, o resultado final de todas essas desordens, de todos esses problemas, é a demência, que é o que vai realmente deixar o paciente ainda pior. E dentre as doenças neurodegenerativas que nós estudamos no laboratório estão a doença de Alzheimer, que é a primeira doença neurodegenerativa, é a doença neurodegenerativa mais comum, a doença de Parkinson, que está em segundo lugar, e também a doença de Huntington, que é uma doença que afeta cerca de que tem 5,5 casos a cada 100 milhões de pessoas, é uma doença mais rara, mas mesmo assim acarreta sérias consequências para o indivíduo. Então, basicamente, é isso que nós vemos no laboratório. A gente tenta analisar qual seria a importância da sumo em cada uma dessas doenças e também se ela teria algum caráter neuroprotetor. Então, como será que a gente poderia estudar a sumoilação? Vamos imaginar que a gente está no link no laboratório e a gente quer estudar, quer ver quanto de sumo tem numa determinada estrutura cerebral, numa determinada célula. Então, o primeiro passo é a gente ter um modelo. Pode ser um modelo em vivo, um modelo in vitro, tudo isso a gente estuda no laboratório. O segundo passo seria coletar as estruturas, no caso do cérebro dos animais, ou coletar as células, analisar o lisado total para ver qual o conteúdo total de proteína em cada amostra. E aqui a gente já poderia fazer vários ensaios para ver como que as células estão. Se elas estão bem, se elas morreram. No caso, nós temos o ensaio de MTT, que é um ensaio para ver a viabilidade das células, ou um ensaio para ver quantas células morreram no meio do meu experimento, no meio do meu modelo, que seria o ensaio de iodeto de propídio. Então, ok, chegamos no segundo passo. O terceiro passo, eu diria que é o carro-chefe do laboratório, que é uma técnica chamada de Western blotting, que não tem tradução, Western blotting. Basicamente, a gente faz, é parecido com, tem uma etapa de eletroforese, onde a gente faz um gel de acrilamida, esse aqui seria um gel, representando um gel. Esse gel teria vários pocínios, várias cavidades. Em cada cavidade dessa, a gente vai colocar uma amostra. Aqui seria uma amostra controle, aqui seria uma amostra que foi tratada com uma toxina que causou Parkinson. Aqui é uma amostra que eu quero ver sumo 1, aqui seria uma amostra que eu queria ver sumo 2, de diferentes estruturas, de diferentes tempos. Então a gente pipeta as amostras nesse gel e a gente fala que faz a corrida. A gente coloca para correr nesse equipamento próprio aqui. E esse quarto passo é pura física.
onde passa uma corrente elétrica ao longo do gel e as proteínas maiores ficam na parte de cima do gel, porque elas não conseguem atravessar os poros, e as proteínas menos densas, mais leves, elas vão para a região inferior do gel. Eu trouxe um vídeo para exemplificar melhor, acho que fica mais tranquilo de ver. Então, literalmente, as proteínas, as nossas amostras correm aqui ao longo do gel, as proteínas correm, e depois a gente consegue ver em qual região tem mais proteína, e quais são essas proteínas. Então, basicamente, isso daqui é o nosso dia a dia no laboratório. Eu vou mostrar um resultado. Uma vez em que as proteínas já correram no gel, a gente consegue passar todas as proteínas que estão no gel para uma membrana. Parece um pedaço de papel em branco, mas é uma membrana hidrofóbica. Então, toda aquela informação que estava no gel, a gente consegue passar para uma membrana para poder revelar. A gente fala e analisar. Então, aqui em cima nós teríamos aquelas proteínas maiores. Aqui temos até os pesos moleculares por exemplo, essas daqui em A, elas são de 100 kilodaltons, são proteínas muito grandes. E aqui onde está bem marcado, em I, são proteínas muito leves. Elas possuem 20 kilodaltons. Ou seja, aqui, uma característica, vale lembrar, da Sumo 1 e da Sumo 2.3 é que elas têm diferentes pesos moleculares exatamente porque elas conseguem se ligar a diversos tipos de proteína. Então, aqui a gente consegue quantificar quanto de Sumo 1 eu tenho no córtex, quanto de Sumo 1 eu tenho na amígdala, quanto de Sumo 1 eu tenho no hipocampo, e a mesma coisa para Sumo 2.3. E depois eu consigo correlacionar com os dados de viabilidade celular, de morte celular. E aqui esse GAPDH, só a nível de curiosidade, ele junto com beta-actina, tubulina, eles são usados como controle de carga, que são proteínas que tem naturalmente na célula, independente de qualquer fator, e a gente usa eles só para ter um controle que realmente aquela amostra estava viável. Então esse daqui é um resultado do Western blot, é uma revelação de proteínas. E é algo muito incrível, já que tu consegue ver o quanto de proteína que tem em cada amostra de forma realmente real. Quem forma o time do nosso laboratório? Então, atualmente, eu sou o único estudante do laboratório. Todos os meus colegas já se formaram desde 2020. E a cabeça do laboratório é a professora Helena, minha orientadora. O professor Rui, o meu co-orientador, que faz parte de outro laboratório, mas ajuda a gente também. O professor Tiago Outeiro, que é lá da Alemanha, meu co-orientador, e também já ajuda a gente. Ele tem modelos de Parkinson e Alzheimer. O professor Daniel, que é do departamento de imunologia, a gente tem alguns experimentos que utilizam vetores lentivirais para modificar a expressão de algumas proteínas. Ele colabora com a gente nessa parte. A professora Patrícia, que ajuda a gente com os modelos de Huntington, ela tem uma linhagem geneticamente modificada para expressar o gene da doença de Huntington. A professora Ana, que auxilia a gente com a parte de autofagia, a doença de Huntington ela é marcada muito por autofagia, então ela ajuda a gente com esses marcadores. E eu sou o único doutorando do laboratório, o único aluno da professora Helena. Então, para finalizar, eu gostaria de... beleza, posso estudar farmacologia, é interessante, mas será que vai ter emprego para mim? Que no final, isso é uma dúvida muito pertinente. Então, pelo menos no programa que eu faço, é um programa acadêmico, então, claro, o intuito seria formar professores. Então, digamos que essa seria a primeira alternativa para um biólogo farmacologista atuar. Poderia atuar tranquilamente na docência. Só que, além disso, várias outras pessoas que se formam na farmacologia, elas vão para outros caminhos, como, por exemplo, fazer pós-doc, conseguir uma posição de pesquisador, de cientista em alguma outra universidade. Infelizmente, aqui no Brasil não é tão comum isso, uma profissão de pesquisador. Aqui no Brasil, tu precisa ser professor para ter um laboratório para poder fazer pesquisa. Lá fora é um pouco mais facilitado, digamos assim. E além dessas posições de cientista em universidades, hoje em dia está muito forte também a questão das indústrias farmacêuticas.
Só, por exemplo, na questão do coronavírus, a gente pôde ver a mobilização de várias indústrias farmacêuticas para produzir insumos, para produzir reagentes, para produzir as vacinas. Então, a demanda ela é boa. Se a pessoa realmente procurar, depois de formado, ela consegue encontrar um emprego que não seja especificamente dando aula. E eu trouxe esses exemplos aqui que são bem... não conheço essas pessoas, mas para ficar melhor, trouxe exemplos reais que eu conheço para mostrar que realmente é possível. A professora Helena, por exemplo, eu falei que ela se formou na Federal do Rio Grande do Sul, fez bioquímica lá, e ela passou acho que 8 anos na Inglaterra. Então ela conseguiu uma posição de professora e pesquisadora na Universidade de Reading, na Inglaterra, por, eu acredito que 8 anos. Então ela preferiu vir para o Brasil, se efetivou na UFSC e está aqui até hoje. A Camila, por exemplo, ela ficou no laboratório, ela fez doutorado no laboratório e atualmente ela está na Universidade de Harvard, no departamento de patologia. O Jimenez, que é um egresso também aqui do programa de pós-graduação, é pesquisador da Universidade do Texas. A Maíra, que fez pós-doc também, ela era orientada pela minha professora do mestrado, tipo, há um bom tempo, e hoje em dia ela tem uma posição de pesquisadora na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e o professor Calixto, que ele é coordenador do CIEMP. O CIEMP é o Centro de Investigação e Ensaios Pré-Clínicos. Então, ele fundou um centro de farmacologia. Inclusive, não sei se vocês conhecem aquele medicamento Acheflan, que é utilizado para tratar dores. Foi graças ao professor Calixto que esse medicamento ele foi desenvolvido. Os pesquisadores aqui da UFSC tiveram uma grande importância. Então, trouxe essas 5 pessoas para mostrar que realmente é possível eu fazer um curso de graduação, depois partir para uma pós-graduação e conseguir realmente atuar num local de qualidade, num local que eu vou ser valorizado e vou ganhar bem, claro, né? Então, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu só queria lembrar que, vou puxar a sardinha para o meu lado, né, vender meu peixe. Aqui o programa de farmacologia, ele é a nível de excelência na CAPES. E aqui temos tanto o programa de pós-graduação acadêmico, quanto o mestrado profissional. Eu quero trabalhar, não quero fazer pós-graduação. Se for o caso, o mestrado profissional ele também supre essa necessidade de ter uma pós-graduação. Vale lembrar também que todo ano, em julho, a gente realiza o curso de inverno, toda essa galerinha aqui. E é muito bom porque a gente mostra como funciona o programa de pós-graduação em farmacologia aqui da UFSC. Então, a pessoa tem acesso aos laboratórios, conhece os professores, algo realmente muito, muito produtivo. Eu só deixei o site aqui, curso de inverno farmacologia.ufsc.br. Ao longo do ano, a gente vai postar os editais, postar as informações. E para que vocês fiquem por dentro dos assuntos, quero saber quando vai abrir um edital para o mestrado ou para o doutorado. Eu sugiro vocês seguirem as nossas redes sociais para ficar por dentro e não perder nada. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sanado todas ou pelo menos algumas das dúvidas de vocês. Vou deixar meu e-mail aqui para caso haja alguma dúvida tardia. E é isso. A mensagem é essa, que a gente, além dessa parte, dessas áreas clássicas da biologia, a gente pode partir também para essas áreas menos conhecidas como a farmacologia. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer indagação por aqui ou também por e-mail. Muito obrigado.